O assunto neste segmento é promessas do Senhor e como é que estas estão ligadas à prática da oração. Comecemos com a leitura de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Este texto diz-nos: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vou ainda ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, e lemos o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência há no mundo. Nos textos bíblicos que acabei de ler, vimos que todas as promessas de Deus têm nele o sim. Isto significa que Deus não só fez promessas, mas também afirma o seu propósito relacionado com estas mesmas promessas. Lemos também que nos foram dadas grandíssimas e preciosas promessas, pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Pela leitura mais ampla das Escrituras, sabemos que estas promessas de Deus incluem a bênção da salvação, a cura, o suprimento de necessidades, a resposta às orações, promessas de orientação para a nossa vida, promessas relacionadas com o Espírito Santo, como, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, a contínua presença do Espírito de Deus com os seus discípulos, a presença de Jesus com o seu povo, com a sua igreja, e lemos de muitas outras promessas. Uma pergunta: haverá alguma condição a ser satisfeita para que estas promessas possam ser apropriadas? O princípio a ser tomado em consideração é a quem é que são dirigidas estas palavras bíblicas relacionadas com as promessas. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, explica este ponto. Vejamos os seguintes versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Segundo este texto, Pedro dirige as suas palavras aos que alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus. Pelo que Jesus fez ao morrer pelos pecados da humanidade, as pessoas que o ouviram e receberam a sua justificação mediante esta obra de Jesus, essas pessoas passaram a estar nesta fé preciosa. O ensino bíblico nesta matéria da fé é que quem ouve e aceita a mensagem do Evangelho, que essa pessoa está a exercer a sua fé em Deus, essas pessoas estão debaixo da cobertura das dádivas prometidas de Deus. A pessoa que aceita a palavra de Deus usa essa mesma palavra para sua orientação. É pela orientação que é segundo a palavra de Deus que a pessoa exerce a sua fé para receber as promessas de Deus. Vejamos novamente o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele escreve: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O texto bíblico diz que todas as promessas de Deus são em Deus o sim. As promessas de Deus são sim, porque elas residem em Deus. E perante Deus, nós dizemos amém, que significa que assim seja.
Ao concordarmos com o que Deus diz, nós estamos a ser o meio pelo qual Deus é glorificado. Ao dizermos amém às promessas de Deus, estamos a dizer: isso é verdade. É uma forma de dizer que Deus é fiel e que por isso também as suas promessas são fiéis. Compreendamos que Deus não faz promessas sem que tenha a intenção de as cumprir. O que Deus diz é a sua explícita intenção cumprir, como nos mostra o profeta Jeremias 1:12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Este versículo diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Portanto, as promessas que Deus Pai declara, Ele vela por elas para as fazer cumprir. Quanto às promessas de Deus, será de grande valor considerarmos duas características que estão contidas nelas. A primeira característica é a sua existência apenas como promessa expressa. A segunda característica é a fase do cumprimento da promessa. Na primeira fase, a promessa é real e tem substância, porém, ainda não terá tido o seu cumprimento. Na segunda fase, a promessa está em fase de cumprimento e está a ter o seu respectivo efeito. Pensemos na energia potencial e energia cinética como um exemplo. Imaginemos as antigas catapultas usadas em combate. Era colocada na catapulta armada uma rocha, que depois era arremessada para o alvo. A rocha, estando na catapulta armada, diz que a sua energia está em estado potencial. Esta rocha não causará o fim que lhe está destinado enquanto está estacionária na catapulta. Todavia, é só pela energia cinética, ou seja, pela energia causada pela sua projeção, que a rocha pode, de facto, ter o impacto pretendido. Consideremos como exemplo a igreja primitiva antes do Pentecostes. Podemos dizer que antes do Pentecostes a igreja estava num estado de energia potencial. Os discípulos eram testemunhas do que Jesus tinha ensinado e feito. Eles tinham as promessas e o conhecimento. Todavia, era necessário mais do que isso. Eles necessitavam do batismo do Espírito Santo, pelo qual receberiam poder. O poder para efetivamente serem as testemunhas de Jesus. Segundo o texto de Atos, capítulo 1, o Senhor Jesus tinha ascendido aos céus. Os discípulos, então, ficaram em oração, como lemos em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14, diz-nos o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles ficaram esperando pelo cumprimento da promessa, como Jesus lhe tinha dado instrução, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 4. Esta sua espera foi um ato de obediência ao mandado do Senhor. Não podemos esquecer que os discípulos tinham recebido de Jesus toda a preparação e ensino necessário para fazer a obra que Jesus lhes tinha ordenado. Mas era necessário eles primeiro esperarem pelo poder do alto, como lemos em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49, diz lá que Jesus ordenou aos discípulos para eles esperarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, como nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos 2, versículo 1, aí está escrito que essa promessa foi cumprida, porque diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e lendo mais adiante, então vimos que foi cumprida a promessa do derramamento do Espírito Santo. Foi a partir deste dia que o ministério dos discípulos passou a ter um impacto notável. Enquanto esperavam, eles eram para todos os efeitos os discípulos de Jesus. Eles tinham sido preparados para a missão que lhes foi dada pelo Salvador.
Eles tinham já todo o potencial para o cumprimento da sua missão. Durante este tempo de espera, uma das suas atividades era a oração. Foi então quando se cumpriu o dia em que a promessa do derramamento do Espírito Santo se manifestou. Foi aí que eles passaram a ser como a rocha projetada, tendo em vista o impacto previsto, segundo os propósitos do reino de Deus. Pela firmeza dos discípulos na promessa que Jesus lhes deu, e por manterem o seu tempo de oração, e estando onde o Senhor lhes tinha ordenado, o que tinha sido prometido passou à fase da manifestação. A promessa passou à fase do seu cumprimento. O que vimos na narrativa de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2 é que a oração é uma atividade realizada enquanto o discípulo espera pelo cumprimento da promessa de Deus. Não significa que o discípulo só ora a Deus quando não está envolvido em alguma atividade específica. Como iremos ver a seguir, mesmo estando em pleno cumprimento do seu ministério, o discípulo de Jesus continua a manter o seu tempo de oração. Vejamos no texto de Atos capítulo 4, um exemplo da prática da oração da parte dos discípulos. Neste capítulo, lemos que os discípulos tinham enfrentado uma oposição acérrima por parte de pessoas que estavam em posição de autoridade. Foi-lhes ordenado que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Os discípulos não aceitaram esta ordem e foram para os seus, os quais juntos elevaram a sua voz diante de Deus em oração, como lemos em Atos capítulo 4, versículos 24 a 30. Uma história muito estimulante, muito encorajadora. Nós podemos ler Atos capítulo 4, versículos 24 a 30. Vejamos especificamente a oração dos discípulos que está escrita em Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos oravam ao Senhor. E estando num local da oração, eles não estavam na cidade a divulgar a mensagem de Jesus. Mas notemos, eles na sua oração rogavam a Deus que lhes fosse concedida a ousadia para falarem a palavra de Deus. Eles oravam para que, pelo nome de Jesus, houvesse cumprimento das promessas já antes feitas pelo Senhor. Eles pediam a Deus Pai que houvesse cura, sinais e prodígios pelo nome de Jesus. Esta oração por parte dos discípulos refletia a crença de que as promessas contidas no ensino do Senhor Jesus, dado a eles durante a sua preparação para o seu ministério, que essas promessas seriam cumpridas. Eles oravam para que se cumprissem as promessas, mas no tempo havia neles esta expectativa que seriam cumpridas. Qual a raiz ou o fundamento desta expectativa? Era o que o Senhor Jesus lhes tinha ensinado, e o Senhor Jesus lhes tinha ordenado, e para eles era a sua fonte de esperança também. Atos 4:31 diz-nos que eles, tendo orado, que o lugar em que estavam reunidos moveu-se, e todos foram cheios do Espírito Santo. E estando cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. As promessas de Deus iam sendo cumpridas. Eles agiam com o poder dado a eles. Eles agiam como pessoas enviadas. Como já li no início, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim,
e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus têm por Jesus o amém, ou seja, em Jesus, porque Jesus é o Salvador que cumpriu toda a obra da nossa salvação, todas as promessas de Deus em Jesus estão confirmadas. Estas promessas, ao serem cumpridas, é realizada outra característica que lhe é própria. Esta é a característica de que Deus é glorificado, ele vai sendo glorificado perante o cumprimento destas promessas. Temos recebido as promessas de Deus. Estas, ao serem cumpridas, são a causa do cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida. Eu vou repetir este ponto. As promessas de Deus, ao serem cumpridas, são a causa do cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Ao serem cumpridas em nós as promessas de Deus, que estava contido nessas promessas, são realizadas, ou seja, a promessa passou à fase da manifestação. O que estava contido nessas promessas também passou à fase da manifestação. Em forma bastante resumida, o que foi meditado neste segmento é que há tempo em que não vimos movimento de significado em nossas vidas. Não significa que esse tempo não esteja a ser marcado por algo importante. Este algo é como a armação da catapulta em que é colocada uma rocha. Este estado de energia potencial poderá não apresentar alguma novidade para nós. No entanto, será uma fase de extrema importância. Logo que o Senhor dê a sua palavra, que dê projeção à sua promessa, então começamos a ver a razão de ter havido um tempo de espera. Hoje, entre os discípulos de Jesus, tal como no tempo referido por Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, pelo mover do Espírito Santo, há atos maravilhosos que começam a ser manifestos. Por isso, compreendemos a razão de se continuar sempre em oração. Esta oração, como foi o caso dos discípulos referidos em Atos capítulo 4, é feita estando firmes em Jesus. Pode haver oposição, como os primeiros discípulos a conheceram. Pode haver outras causas de aparente inatividade no que diz respeito à resposta às nossas orações. Porém, lembremos-nos que é por esperar em Deus que vai sendo preparada a catapulta que a seu tempo causará o nosso movimento e o seu subsequente impacto. Há um impacto que será realizado. Na fase do cumprimento da promessa, vai ser manifesto. Enquanto esperamos em Deus, estamos como que na fase de energia potencial. Está tudo preparado. Temos todas as características necessárias, mas continuamos esperando em Deus. E segundo a palavra de Deus, ou segundo a ordem de Deus, segundo o falar de Deus, e porque esperamos com fé no Senhor, a seu tempo haverá aquele impacto previsto segundo os princípios do reino de Deus. Como filhos de Deus, louvamos a Deus pelas suas promessas. Sabemos que o que Deus prometeu, que Ele é fiel para cumprir. Mas ao mesmo tempo, não deixamos de perseverar em oração até ao cumprimento das promessas que buscamos de Deus. A oração é uma intervenção eficaz pela qual os discípulos rogam a Deus que haja um movimento no espiritual que cause as mudanças que nós buscamos. A oração é como a sala de espera, a partir da qual, a seu tempo, passaremos do estado da promessa para o estado do seu cumprimento. Como escreveu Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro 1, 4, ele escreveu o seguinte: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É pelas promessas de Deus que nos tornamos participantes da natureza divina. Isto é, porque Deus nos deu promessas, vamos por elas participar no que Deus está a fazer. Vamos ser como que companheiros de Deus, porque é o que significa esta
palavra participantes no seu original no grego. Recebemos de Deus para acompanhar Deus naquilo que Deus está a fazer. E o que é interessante, Deus usa-se do seu povo, dos discípulos de Jesus, para realizar as suas obras. Às vezes parece que nada está a acontecer. Esse poderá ser um tempo de armação da catapulta, mas a seu tempo Deus diz a palavra e haverá como que uma projeção e o plano de Deus é realizado. Deus deu-nos promessas e nós agora vamos por elas, participando no que Deus está a fazer. Já temos as suas promessas. Por isso, vamos viver com pessoas que têm promessas e manter uma visão de vida que esteja em harmonia com estas mesmas promessas de Deus. Ou seja, as nossas vidas têm que condizer com as promessas de Deus, porque pela fé nós aceitamos as promessas, vivemos nesta esperança que elas serão cumpridas. Vamos continuar a orar com pessoas que sabemos que as promessas têm o seu fundamento em Jesus. Vamos orando sabendo que pela nossa redenção em Jesus, algo que já foi cumprido, uma promessa que já foi cumprida é esta, que Jesus já morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Vivendo neste relacionamento com Jesus, no poder desta redenção, nós já temos do nosso Pai Celestial as promessas que a seu tempo serão cumpridas. Talvez queira parar por uns momentos e dizer a Deus: eis-me aqui diante de ti. Perdoa as minhas faltas. Eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Eu aceito a verdade de que Jesus morreu na cruz para me salvar. Fazendo isso com fé, creio que Deus ouve, que Deus aceita e que Deus responde. A palavra de Deus nos afirma isso, que agindo pela fé desta forma, falando assim, aceitando pela fé a promessa da salvação, somos salvos e passamos a ser filhos de Deus. Começa a viver nesta expectativa de que, como filho, filha de Deus, tem sobre si as promessas de Deus. Vai esperando que a seu tempo essas promessas serão cumpridas de formas maravilhosas ou de formas menos notáveis. Mas espera em Deus. Queira ler um pouco da Bíblia todos os dias. Isso é importante para o seu crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Todos os dias fale com Deus, sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Também, logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus e será importante para a sua formação como discípulo do Senhor. Continuamos orando para que a graça de Deus continue sendo manifesta na sua vida e que toda a bênção prometida pelo Senhor seja realizada. Muitas bênçãos de Deus para si. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.